Olá a todos, bem-vindos. Vamos continuar com o nosso estudo de Kuzari. A nossa pergunta de hoje é: o que representa Eretz Israel para o povo judeu? Certo? Cada um ele tem uma conexão particular com Eretz Israel, cada um gosta de uma coisa, mas qual a definição original de Eretz Israel? O que ela representa para o povo judeu? Será que Eretz Israel é o que é chamado de um Miklat Batuach, um lugar onde o povo judeu pode viver tranquilamente? Olha, sem perseguições, sem antissemitismo, a gente quer um cantinho para a gente viver sozinho, sem ninguém perseguindo, sem ninguém atrapalhando, sem guetos, sem nada desse tipo. Eretz Israel é um Miklat Batuach, é um lugar onde a gente tem segurança, puramente segurança de um ponto de vista judaico. Nós queremos ser judeus sem ser perseguidos por causa disso, sem antissemitismo. Talvez. Ou será que Eretz Israel é um lugar no qual a gente pode cumprir as mitzvot? Quando a gente sabe, muitas das mitzvot, elas só existem em Eretz Israel. Por exemplo, tirar maaser, tirar a porcentagem das frutas, só em Eretz Israel. Tem questões que dependem realmente da terra, principalmente coisas ligadas às frutas, às comidas. De forma geral, essas mitzvot só existem em Eretz Israel, ou no futuro, a possibilidade de fazer korbanot, de construir o Beit HaMikdash. Obviamente, o Beit HaMikdash não pode ser construído em outro lugar, ele tem um lugar específico. Então, talvez Eretz Israel é o lugar onde a gente quer, para quê? Para cumprir as mitzvot, por causa das mitzvot que são conectadas com Eretz Israel. Será que é isso que representa Eretz Israel para o povo judeu? Realmente, essas duas visões são as duas visões mais comuns, certo? As pessoas tendem a ver Eretz Israel como um lugar onde o povo judeu pode viver e pode cumprir mitzvot, é isso que define a terra. Mas, a priori, o que aconteceria se a gente tivesse um outro lugar desses? O que aconteceria se a gente pudesse realmente poder cumprir as mitzvot sem perseguições, sem nenhum risco, em outro lugar? Seja em Uganda, seja em qualquer outro lugar da África. Será que a gente escolheria esses lugares também? Fala o Kuzar o seguinte, ele não entra nessa pergunta exatamente, mas ele fala o seguinte: olha, se a gente analisar o passado, se a gente analisar os nossos avós, nossos patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef, Moshe, a gente vai ver que Eretz Israel para eles aparentemente era outra coisa. Por quê? Abraham, Isaac e Jacob, eles buscam morar em Eretz Israel, mesmo que na época a terra não tinha o nome de Eretz Israel. A terra é chamada de Eretz Kenan. Por que Eretz Kenan? Porque um dos povos, um dos descendentes de Noah era chamado de Kenan, e esse foi a área, esse lugar pertencia a ele, ou possivelmente porque a palavra Kenan na Torá representa mercadores, era uma terra de muitos mercadores, era justamente o que trabalhavam, o negócio aqui da época era exatamente mercadores, porque Eretz Israel ela ficava justamente no ponto que conectava o Egito com toda a área da Mesopotâmia. Então, Eretz Israel era justamente a passagem. Muitos mercadores passavam por aqui levando coisas do Egito para a Babilônia para o Egito, na época cada um com seu nome. Então era chamado de Eretz Kenan. Mas os avós escolheram morar aqui, mesmo que na terra não tinha nada. A terra só existiam pessoas idólatras, não tinham pagãos, não tinha judaísmo, certo? Não tinha Torá e Mitzvot aqui. Mesmo assim eles escolheram morar aqui. Moshe Rabbeinu, a Kadosh Baruch Hu falou que ele não pode entrar em Israel, ele não vai poder entrar em Israel, ele reza muito para poder entrar. E no fim, a Kadosh Baruch Hu fala: então, eu vou te mostrar Eretz Israel. E Moshe Rabbeinu, ele fica contente, ele fica empolgado só com o fato de que ele está vendo. Agora, o que quer dizer isso? O que significa ver Eretz Israel? O que adianta para ele? O que isso daqui ajuda? Ele não vai ter mais segurança pelo fato de que ele conseguiu ver a terra, e ele não vai poder cumprir as mitzvot pelo fato de que ele conseguiu cumprir a terra. Por isso, ou vamos voltar só mais um pouquinho, Jacob e Yosef, os dois pedem para ser enterrados em Eretz Israel. Jacob, ele está prestes a falecer no Egito, ele pede para ser enterrado em Eretz Israel, e Yosef pede para levarem os ossos dele para Eretz Israel. O que eles ganham com isso? Eles não estão vivendo, eles não estão cumprindo as mitzvot em Eretz Israel, eles já faleceram, e não é um lugar mais seguro, certo? Porque depois que a pessoa falece, a segurança não é uma questão tão importante. Então, por quê? O que acontece? O que é Eretz Israel? O que ela representa para eles? Por isso, a definição de Eretz Israel é outra. Ela não é uma definição exterior, não é algo que o povo precisa, não é um meio para atingir alguma meta. Eretz Israel, para o povo judeu, é a meta em si. O morar aqui, o fazer parte de Eretz Israel, estar aqui, é a meta em si. A gente quer morar em Eretz Israel porque essa é a nossa terra. Não porque a gente precisa de alguma coisa, não porque a gente vai ganhar alguma coisa com isso, e sim porque essa é justamente a nossa terra. Isso pode ser comparado com marido e esposa. O marido e esposa, o cônjuge, por que ele gosta dele? Por que ele quer estar com ele? Por que ele quer morar junto? Não porque ele vai ganhar alguma coisa com isso, certo? Simplesmente pelo fato de que esse é o marido e essa é a esposa. Eles querem estar juntos.
Eretz Israel não é algo exterior, algum meio para atingir um objetivo, algum clima, uma ferramenta para conseguir alguma coisa. Eretz Israel é conectada com o povo judeu de um ponto de vista essencial, igual o marido e a esposa. Então, Moshe Rabbeinu, ele quer ver a terra. É igual um marido que quer ver a esposa, já é suficiente. Mesmo que ela está longe, ele não está perto, só de ver já está valendo, já é suficiente, certo? Por isso, essa daqui é a definição, na verdade, de Eretz Israel para Israel. Por isso, a gente encontra que mesmo antes de existirem as mitzvot, Abraham, Isaac e Jacob já querem morar aqui. Mesmo depois que o Beit HaMikdash Hareb foi destruído, o judeu continua conectado. A Shekhinah não está mais aqui a priori. A Shekhinah já foi embora, Kadosh Baruch Hu já abandonou o Beit HaMikdash, mas a Israel continua querendo, porque a ligação não é uma ligação baseada em alguma coisa, em alguma Yachasei Gomlim, não é que a gente precisa de alguma coisa, a gente ganha alguma coisa da terra, e sim, essa na verdade é a nossa conexão direta com ela. Agora, o Kuzari fala, olha, já que você está me falando de Eretz Israel, me conta um pouquinho, me fala um pouquinho sobre a terra. E o Haver fala para ele, olha, se eu for te falar sobre Eretz Israel, tudo que a gente encontra sobre essa terra em Hazal, nos nossos livros, hierarquia pura, vai ser muito, muito, muito tempo, então vamos tentar falar menos. E aí o Kuzari fala, não, mas mesmo assim, me dá um pouquinho, deixa eu ver algumas coisinhas. Bom, Haver fala para ele assim, a gente vai passar aqui algumas coisas que o Haver fala para o Kuzari, algumas coisas que estão escritas em Hazal, nos nossos sábios, na Gemara, em Midrashim, sobre Eretz Israel. Primeira coisa que ele fala é o seguinte, a kol malim l'Eretz Israel, vem na kol moridim, vedano isha sheina rotzah lalot im ba'ala l'Eretz Israel, sheteseh velo ktubah vevcho kasher ha'ish sheina rotzah lalot im ishto l'Eretz Israel, sheotzi vetem ktubah. Primeira coisa ele fala é o seguinte, olha, todo mundo que ele quer fazer aliar l'Eretz Israel, ele tem o direito de levar o cônjuge, o marido, a esposa, o marido. Ou seja, geralmente, existe uma coisa que é chamada get ktubah. Quando o marido e a esposa eles querem separar por algum motivo, o marido ele tem que dar para a esposa um get, um contrato de separação, e ele precisa pagar para ela ktubah. Ktubah é uma promessa que ele tinha feito, que caso ele se separe, ele vai pagar para ela, seja uma pensão, alguma coisa do tipo. O que acontece se o marido ele quer separar da esposa por causa justa, certo? Tem realmente um bom motivo, ela não mereceu a ktubá, ela fez alguma coisa muito errada, ou ela não ajuda em nada, e ele tem o direito de separar dela. Tem situações que o marido pode separar sem dar a ktubá. Qual caso é esse? Esse é um caso em que ele quer fazer aliar e ela não. Se o marido quer fazer aliar para Eretz Israel e ela não quer, e ele prefere ir, mesmo que a esposa vai ficar, ele tem o direito de legaresh ela, de se separar dela e não dar ktubá. O outro lado também é correto, o outro lado também funciona. O que acontece se a esposa decidir, olha, não quero continuar casada, não aguento mais meu marido. E ela força até ele dar o get para ela, até se separar. Nessa situação, já que veio dela, ela quis a separação, geralmente ela vai abrir mão e vai falar, olha, não preciso da ktubá, não precisa me pagar nada. Ela que está querendo acabar com o casamento, então ela não tem o direito de receber a ktubá. O que acontece se ela quer fazer aliar para Eretz Israel e o marido não quer? E ela fala, olha, não importa, eu quero fazer aliar e você pode ficar aí, eu vou sem você. Nessa situação, fala o Hazal, já que ela está querendo ir para Eretz Israel, e ele que não está querendo, ele que está segurando, ela tem o direito de receber o gueto, de se separar, se ela assim quiser, e receber a ktubá. Ou seja, o fato de ela estar mudando de país não é causa justa para o marido não precisar da ktubá. Já que ela quer ir para Eretz Israel, ela tem o direito de obrigar o marido a ir com ela. E se ele não quiser, ele é obrigado a dar para ela gueto e também a ktubá. O que mais fala o Hazal? É melhor que a pessoa more em Eretz Israel, mesmo numa cidade em que a maioria das pessoas que moram lá são goim, e não Yehudim, como a gente viu com os avós, eles preferiam morar em Eretz Israel, mesmo que a maioria eram Ovdei Avodah Zarah, e é melhor do que morar em Chutz La'aretz, morar em fora de Israel, num lugar em que a maioria são Yehudim. Então, mesmo que geralmente a gente recebe uma espada, a gente é influenciado por tudo que está acontecendo em volta, aqui fala um Hazal que é melhor a pessoa estar em Eretz Israel, embora os vizinhos sejam negativos, certo? Sejam influências negativas, do que está em Chutz La'aretz. A própria terra tem a força de segurar e de manter a pessoa, quando ele está realmente conectado com ela. E mais ainda, porque a gente encontra com David HaMelech. David HaMelech fala o seguinte, David HaMelech, em uma das épocas da vida dele, ele teve que fugir de Shaul. E na fuga dele de Shaul, ele acabou indo morar em Asa, onde é Gaza hoje em dia, na época onde moravam os Filistim. E David HaMelech fala, olha, eu fui expulso de Eretz Israel, que Gershun Hayom Meisapech Benachalat Hashem, Lemor Lechavod Elohim Acherim. Me falaram para mim, vai e faça idolatria. Reze para outros deuses.
Agora, a priori, ninguém falou para ele largar o judaísmo. Ele estava fugindo de Shaul, compreensível. Ele fugiu para um lugar onde Shaul não ia encontrar ele, não ia atrás dele, mas ninguém falou para ele largar o judaísmo. O que ele está falando? Me mandaram trabalhar para outros deuses? O ponto é esse. Em Chutz La'aretz, a pessoa que ele está fora de Eretz Israel, a conexão dele com a Kadosh Baruch Hu não é uma conexão direta, ela passa através dos malachim. Quando Hashem criou o mundo, ele dividiu o mundo em terras, para cada uma das terras ele colocou um anjo responsável, e Eretz Israel ficou sob a responsabilidade dele. Então, todo mundo que está em Chutz La'aretz, na hora que ele faz a avodat Hashem, na hora que ele tenta se conectar com Hashem, a conexão dele não é direta, ela passa por um anjo, ela passa por algum lugar. A gente encontra, por exemplo, o Gra, tem um livro chamado Sifra de Tzniut, que tem uma Akdamá, tem uma introdução em que os filhos do Gra contam que veio para ele um anjo. Gra viveu Rabi Eliyahu, Gan Rabi Eliyahu em Vilna. Ele viveu uns 300 anos, 350 anos, e apareceu para ele um anjo e falou: olha, eu quero te ensinar a Torá. Ele morava em Vilna na época, faleceu lá também. Falou para ele: olha, eu quero te ensinar a Torá, eu tenho muita sabedoria, muitos conhecimentos que ninguém sabe, eu quero passar isso para você. E o Gra fala: não, de jeito nenhum, não quero nem ouvir. Por dois motivos. O primeiro motivo, porque eu quero chegar lá sozinho. Se eu tenho a capacidade de alcançar isso sozinho, eu não quero receber de mão dada, não quero receber de bandeja, eu quero eu mesmo tentar chegar lá. Mas mais ainda, falou, Gra, tudo que você me falar, pelo próprio fato de que a gente não está em Eretz Israel, tudo que você me falar não vai ser completamente puro. Vai ter aqui algum defeito, vai ter aqui alguma coisinha errada. Toda mesmo a Torá, quando ela está em Chutz La'aretz, ela passa através de anjos que diminuem e limitam a behirut, a clareza dela. Por isso o Gra não quis. E assim também fala David HaMelech, eu fui expulso de Eretz Israel, toda a avodat Hashem que eu fazia lá, passava por um anjo, é como se fosse um tipo de idolatria, certo? Não é realmente idolatria, obviamente, todas as mitzvot em Chutz La'aretz valem como mitzvot, e elas são feitas para Kadosh Baruch Hu, mas por ter esse intermediário, elas são limitadas, certo? Então, essa daqui são algumas coisas. E a última coisa que a gente vai ver aqui, que o Kuzari ele traz, depois ele traz mais coisas, Zrat Hashem, amanhã a gente continua. Ele fala o seguinte: Kola kavur be'eretz Israel, keilu kavur tachat hamizbeach. Todo mundo que está enterrado em Eretz Israel é como se ele tivesse sido enterrado ali embaixo do Mizbeach, certo? O perdão que o Mizbeach traz para Israel tem para ele também. E é melhor, e falam mais ainda, Hazal, que se a pessoa ele foi enterrada em Eretz Israel na hora que ele faleceu, ele é muito mais bem recebido pela terra, digamos assim, certo? É muito mais valioso do que alguém que morreu fora e trazem os ossos dele. O que, aliás, Lichorá tem uma proibição, certo? Está escrito no Passuco o seguinte: vocês vieram e purificaram a minha terra e vocês transformaram a minha Nachalá, a minha terra, Eretz Israel, um lugar metuável, um lugar que você não gosta, que você não quer. Fala no Hazal o seguinte: olha, pessoas que, quando estavam vivas, podiam fazer aliá, podiam vir morar em Eretz Israel, não quiseram, desprezaram a terra. Quando morrem, depois que vocês faleceram, vocês pedem para ser enterrados aqui? Vocês pedem para quê? Para trazer o seu corpo para cá, para impurificar a minha terra? O morto é considerado impuro. Vocês querem purificar a minha terra? Não quero isso. Então fala, olha, quando vocês estavam vivos, vocês desprezaram a minha terra. Agora que vocês morreram, vocês querem vir ser enterrados aqui? Aparece desse passuco a priori que é uma coisa negativa, uma coisa não boa. Mesmo assim, fala o Rambam, é melhor a pessoa estar inclusa nesse passuco, de que alguém que fez algo a priori não bom aos olhos de Akadosh Baruch Hu, do que realmente ficar enterrado fora. Então, mesmo que desse passuco a gente vê que a priori não é bom a pessoa, depois de falecer, pedir para trazerem para cá os ossos dele, porque a Kadosh Baruch Hu fala para ele: olha, você desprezou a terra durante a vida, agora você vem, depois você morreu. Mesmo assim, fala, é melhor estar nesse passuco, está incluso nessa coisa negativa aos olhos de Kadosh Baruch Hu, mas está enterrado aqui, pelo menos. Certo? Aqui, ou seja, a gente vê que Eretz Israel, de novo, não é algo, um meio para alcançar alguma coisa, não por segurança, por mitzvot. O fato é que é melhor ser enterrado aqui depois de morto, é melhor ser trazido o corpo para ser enterrado aqui, ou seja, alguma coisa além das mitzvot, além do nosso comportamento no dia a dia. Certo? Por isso, essas são algumas questões ligadas a Eretz Israel. Zrat Hashem, amanhã a gente vê mais algumas historinhas que aparecem na Gemara, que mostram o valor que o povo judeu sempre deu para Eretz Israel em todas as épocas. Tá bom? Tchau, tchau, até mais.